Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS, hoje dia 13 de agosto. Se prepare, você que é aposentado e pensionista, pois eu trago surpresas. Iremos falar a respeito do 14º salário INSS. Vamos falar dos pagamentos liberados, também vou trazer dos bancos que irão devolver grana aos aposentados e muito mais. Então você não pode perder, fica comigo até o finalzinho do vídeo que tá cheio de informação nova e eu tô muito feliz de estar aqui junto com vocês hoje. Comenta aí, vocês estão bem? Quem é que tá aí do outro lado me assistindo, me acompanhando? Que prazer imenso ter vocês ligados aqui no nosso canal. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago o boletim informativo atualizado para manter você por dentro de seus direitos. Então, muito obrigada aí pela audiência e companhia. É ótimo ter vocês aqui nessa manhã. Bora lá se atualizar do que tem aqui acontecido nos últimos dias a respeito da Previdência. Então, eu vou trazer 5 notícias de utilidade pública para você a partir de agora. Então, fica comigo até o finalzinho do vídeo para você entender essas 5 notícias que vão trazer impacto na vida dos aposentados, principalmente a respeito do 14º salário, que é um dos projetos de lei mais esperados do ano. Então, fiquem comigo aí até o finalzinho do vídeo, beleza? Vocês estão bem? Quem é que está aí do outro lado me assistindo, me acompanhando? Vou comentando aí de onde vocês falam, qual que é o seu nome. Eu espero que todos estejam bem. Também siga o Alô INSS nas redes sociais. O Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar informação onde você estiver, é no Face, é no Insta, é no YouTube. Então nos acompanhe, é sempre um prazer muito grande ter vocês junto com a gente, ok? E, gente, a charada do dia de hoje, claro que não poderia faltar. A charada de hoje foi enviado pelo senhor Graciliano Souza. Seu Graciliano, tudo bem com o senhor? Eu espero que sim. Muito obrigada pelo carinho e audiência. O seu Graciliano é inscrito do canal INSS, ele sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Por isso, participe por você, pela sua saúde e faça como seu Graciliano Souza. Deixe sua charada aí nos comentários. Quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada aqui no canal igual a dele é hoje. Quem sabe, né? O que é o que é? Tem mais de 10 cabeças e não sabe pensar. O que é que tem mais de 10 cabeças e não sabe pensar? Responde aí para mim. Já já eu trago a resposta. Um beijo para você, Graciliano Souza. Enquanto vocês vão comentando aí a charada, eu vou trazendo para vocês aqui as outras informações, começando com o empréstimo consignado. Alô, alô, aposentado pensionista, tem interesse em crédito consignado? Pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, é seguro, é de graça. Quem quiser é só chamar e a gente vai te auxiliar dentro dessa jornada para que você consiga o crédito em segurança, sem ter venda casada, sem ser enganado, sem ter cobranças acima do permitido em lei. Então chama a equipe do Alô INSS que a gente está aqui para isso. A gente vai te dar todo o auxílio necessário para você conseguir esse crédito, tá bom? Recado dado, bora lá continuar trazendo as notícias e eu quero falar para quem busca uma renda extra aí mensalmente, o curso do Geladinho Gourmet tá aqui para te ajudar. Esse curso, gente, ele foi pensado aí justamente em você que não consegue trabalhar fora muitas vezes e pode da sua casa começar a faturar hoje mesmo de 3 a 5 mil por mês vendendo o geladinho gourmet da sua casa. Então você vai aprender toda a estratégia do negócio, você vai aprender a como precificar, calcular margem de lucro prejuízo, economizar com a embalagem. Você vai aprender também, meus amigos, aqui a como conservar o geladinho do jeito certo, além das 95 receitas daquelas mais vendidas de todas, que é sucesso de vendas e que vão ajudar você no seu negócio. Então, tudo isso aqui bem acessível para você. O link está aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas agora eu quero falar da cesta básica. Vocês sentiram alguma mudança no mercado ao fazer compra? Achou que tudo tá mais caro, tá mais barato, tá na mesma?
Qual é a sua opinião? Vai contando aí para mim, porque a cesta básica, ela consome mais da metade do salário mínimo e o custo da cesta básica nas capitais brasileiras alcançou a média nacional de R$ 779,95, representando um comprometimento de 52,02% do salário mínimo líquido dos trabalhadores. Segundo dados apurados pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, e também pelo DISE, o trabalhador brasileiro ele precisa dedicar 105 horas e 51 minutos de sua jornada mensal exclusivamente para adquirir os alimentos essenciais. A alta acumulada de 8,69% no período reflete o impacto direto da inflação de alimentos sobre o orçamento e também o poder de compra das famílias. E com base no custo dos alimentos e também nas despesas básicas de uma família de 4 pessoas, Conab e DIS estimam que o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 8.110,92. O montante equivale a 5 vezes o piso nacional vigente de 1.621 e supera em mais de 2 vezes a renda média do trabalhador brasileiro, apurado pelo PNAD contínua do IBGE, que se fixou em R$ 3.726. O abismo entre o rendimento real e o mínimo necessário escancara o desafio de cobrir custos básicos de moradia, saúde e alimentação no país, gente. E a capital paulista registrou a cesta básica mais cara do Brasil, atingindo aí R$ 965,47 após uma alta de 9,37% em 12 meses, exigindo mais de 131 horas de trabalho e 64,39% do piso salarial do paulistano. Embora São Paulo ocupe o topo em valores absolutos, Cuiabá teve o maior crescimento percentual do país no período, com um salto de 14,71%, que elevou o preço do conjunto de alimentos para R$ 937,93. Em contrapartida, as maiores metrópoles do Sul e Sudeste continuam no topo do ranking de horas trabalhadas para a alimentação. Na extremidade oposta, Aracaju manteve o menor custo absoluto do país, com a cesta básica cotada em R$ 630,40, demandando aí 85 horas e 34 minutos de trabalho. Isso daí estamos falando que é quase 45 horas a menos do que a jornada exigida aí em São Paulo, né? Já São Luís destacou-se como a única capital a registrar deflação anual, gente. Isso no valor do conjunto básico, com recuo de 0,09%. E as quedas mensais aí concentram-se majoritariamente na região Nordeste, oferecendo alívio pontual no custo de vida local em comparação aos aumentos observados aí nas demais regiões. Então, é importante falarmos, criar uma reflexão sobre o aumento do preço da cesta básica, né? Sobre a pesquisa aí do DISE, a pesquisa de alimentos, que reflete aí a realidade, né? Ela mostra que realmente o salário ele está bem defasado. Mostra que o salário mínimo ideal, gente, no Brasil, ele deveria ser, sabe quanto? Adivinha? Quanto você acha que deveria ser o salário mínimo ideal no Brasil? Segundo o DISE, R$ 8.110, bem longe da realidade, né? E por isso a gente precisa, o cidadão, né, precisa continuar cobrando o governo, continuar lutando por uma política justa de aumento salarial, porque a política salarial, de valorização salarial, está muito defasado da realidade. Precisamos continuar cobrando, porque daqui a pouco as pessoas elas não vão conseguir mais sobreviver com o salário que elas recebem, né? Então, o aumento do preço da cesta básica, ele revela uma realidade que muitas famílias brasileiras enfrentam todos os dias. O salário termina antes do mês. Quando alimentos essenciais, gás,
transporte, outras despesas sobem, o trabalhador precisa fazer escolhas cada vez mais difíceis para conseguir manter o básico dentro de casa. Então, essa pesquisa do DISE ajuda a dimensionar esse problema ao apontar um salário mínimo necessário na casa dos R$ 8.110, muito distante do salário mínimo que milhões de trabalhadores recebem atualmente. Então, essa diferença não é apenas um número, ela representa a distância entre o custo real de uma vida digna e aquilo que o trabalhador efetivamente consegue receber. Por isso, a valorização do salário mínimo precisa continuar sendo uma pauta permanente da sociedade. O trabalhador não pode ser lembrado apenas em períodos eleitorais. É legítimo cobrar dos governos políticas que garantam aumento real do salário, recuperação de poder de compra e melhores condições de vida, porque valorizar o salário é valorizar quem trabalha, quem sustenta suas famílias, quem movimenta a economia, enquanto o custo de vida continuar crescendo mais rápido que a renda de grande parte da população, o cidadão precisa continuar cobrando, participando e fazendo sua voz ser ouvida. Salário digno não é privilégio, é uma condição para uma vida com dignidade. Você concorda ou não? Vai comentando aí para mim. Enquanto você comenta, eu quero falar agora a respeito dos bancos que vão ter que devolver parcelas descontadas de empréstimo consignado. E quem decidiu isso foi a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça do STJ, que pacificou o entendimento de que a simples utilização de cartão com chip, senha pessoal ou movimentação no caixa eletrônico, ele não comprova a contratação consciente de um empréstimo consignado por beneficiários do INSS. A decisão judicial abriu precedente para que aposentados e pensionistas que sofreram descontos não autorizados em seus benefícios pleiteiem a anulação dos contratos e o ressarcimento dos valores descontados diretamente pelas instituições financeiras. E para que contratos de crédito consignado atribuídos a pessoas analfabetas ou em situação de vulnerabilidade tenham validade jurídica, os bancos são obrigados a cumprir formalidades estritas previstas em lei. A instituição financeira precisa comprovar a utilização de assinatura a rogo, acompanhada por duas testemunhas, além de demonstrar que explicou claramente ao cliente todas as condições de juros, prazos e encargos. O descumprimento desses ritos enseja a nulidade da operação e obriga a interrupção imediata das parcelas. E a determinação de ressarcimento por parte da Justiça não funciona de maneira automática para toda a rede de beneficiários do INSS, dependendo da análise individual de cada processo. Nos casos em que houver anulação do contrato, o cálculo final da restituição considerará a compensação entre as parcelas e tarifas cobradas indevidamente e eventuais montantes que o banco tenha de fato creditado na conta do segurado. Então, a responsabilidade probatória de demonstrar a legalidade do acordo permanece integralmente com o banco, e os aposentados e pensionistas que identificarem cobranças desconhecidas, gente, em seus contra-cheques, devem utilizar o portal ou aplicativo do Meu INSS para emitir o extrato de pagamento e também o extrato de empréstimo, tá? Isso é muito importante, você ter em mãos aí esses documentos. E aqui, gente, vamos falar também a respeito que, caso você identifique irregularidades, a orientação é sempre solicitar formalmente a cópia do contrato junto à instituição financeira. Ela é obrigada a te enviar a segunda via. Registrar o bloqueio do benefício para novos descontos de consignado pelo aplicativo do Meu INSS, e você pode acionar ali o banco para fazer a devolução, caso você não reconheça a contratação ou você não tenha ficado claro e você achou que estava contratando uma coisa e é outra, para ela poder te ajudar a intermediar e se resolver. Se ela não resolver, você pode procurar um órgão de defesa do consumidor e, caso não resolva, procurar em último caso aí a justiça para tentar interromper os débitos e garantir a devolução das quantias, caso realmente o juiz entenda que foi o que aconteceu. Mas uma reflexão que devemos ter, e é importante, é falar sobre a importância de do aposentado, ele ter certeza absoluta, né, que ele não contratou aquele empréstimo, tá?
é muito importante você saber disso, porque caso você acione a justiça alegando desconhecer o desconto ou não tinha ciência e for provado, tá? E for provado pelo banco ou pelo intermediador que você tinha ciência da contratação, você pode ser condenado. E aí, o processo, ele pode virar contra você. Uma coisa que era para te ajudar, vai te prejudicar. E muita gente tem que tomar cuidado, porque muitos advogados, eles fazem o quê, né? Eles forçam o cliente a entrar com ação contra o banco, alegando desconhecer, né? Ah, vamos colocar tudo aí, né? Porque aí o banco que tem que provar, só que não é bem assim. O advogado, ele tá ganhando de qualquer forma. Quem vai perder isso daqui é o beneficiário. Então, tomem muito cuidado, gente. A gente precisa falar sobre isso. Antes de entrar na justiça, tenha certeza do que está contestando. O aposentado e pensionista precisa ter muita atenção antes de afirmar que não contrataram um empréstimo consignado. Se existe um desconto no benefício que a pessoa realmente desconhece, é legítimo buscar esclarecimento. Por isso que os próprios juízes falam que primeiro você tem que tentar contato com o banco, anotar protocolo, pedir o contrato, ver, porque às vezes você não lembra, né? É uma coisa antiga, você não vai lembrar, então você tem aí que buscar os esclarecimentos e contestar a operação se necessário. Ah, não adiantou contestar pelo banco, você tem que procurar a justiça, mas é fundamental ter a certeza dos fatos antes de assinar uma declaração e ingressar com uma ação. Hoje, os bancos podem apresentar documentos e outros elementos para demonstrar a contratação. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já decidiu que uma simples negativa genérica pode ser insuficiente quando há conjunto de provas indicando a autenticidade de uma contratação digital. É igual nesse caso aqui. Não é aceito o contrato, ele é invalidado quando você fez pelo telefone, falando só um sim, você não fez biometria facial, você não desbloqueou o benefício para empréstimo. Então, realmente, a contratação não foi feita com base nas medidas de segurança que são necessárias para comprovar a operação. Agora, se tem lá sua selfie, você sabe ler, você não é analfabeto, né? Tá lá as conversas, o histórico no WhatsApp de você aceitando a contratação. Gente, você procurou o banco, aí pior ainda nesses casos, quando é você que entra em contato solicitando crédito. E há casos em que a justiça está reconhecendo litigância de má-fé por parte do beneficiário, porque é quando fica demonstrado que a alegação feita no processo não corresponde à realidade. Por isso, fica um alerta importante: não entrem a uma ação apenas porque alguém disse que todo consignado pode ser cancelado ou que é fácil ganhar dinheiro do banco, porque não é bem assim não, tá? Antes, sempre confira o seu extrato do benefício, procure saber qual banco realizou a operação, verifique o contrato, o valor liberado, principalmente se houve efetivamente o recebimento do dinheiro na sua conta, tira o extrato da conta da época que o dinheiro caiu. Também é preciso ter cuidado com alguns profissionais da área jurídica que possam incentivar a pessoa a alegar desconhecimento de uma contratação sem antes investigar o que realmente aconteceu. Porque existem, infelizmente, também os falsos advogados, ou os maus advogados, né? Que são aqueles que induz o cliente a entrar com uma ação que não é a realidade, não faz o trabalho bem feito, não investiga para ver se o cliente realmente estava ciente ou não, deixa para o banco provar, o advogado fala assim, não, deixa que o banco que tem que provar, fica tranquilo. E aí sai jogando tudo, vamos contestar tudo aqui, quanto se conseguir um é bingo, né? Não é assim, geralmente? Quem conversa com alguns advogados que possam ter essa postura vai se identificar com o que eu estou falando, vai saber exatamente o que eu estou falando. Então, o aposentado, ele precisa entender o processo que está assinando e falar a verdade ao seu advogado e à justiça, até mesmo porque do mesmo jeito que vocês podem ser enganados por banco,
por intermediadores bancários, vocês também podem ser enganados pelo advogado. Isso não significa proteger banco, não significa impedir o cidadão de buscar seus direitos, muito pelo contrário. Se o empréstimo realmente não foi contratado, se houve fraude, falsificação, contratação sem consentimento ou irregularidade, o beneficiário ele deve procurar os seus direitos, não pode deixar barato não. O próprio INSS orienta que reclamações sobre consignados sejam encaminhadas à instituição financeira e também podem ser registradas no consumidor.gov.br ou no Procon. A melhor proteção é a informação. Nunca assine uma ação sem ler, inclusive de advogado. Não é porque é advogado que todos são de boa fé. Você tem que tomar cuidado. Existem bandidos em todas as áreas. Não faça uma declaração que não corresponda aos fatos. Não permita que ninguém conte uma história diferente daquilo que realmente aconteceu com você. Porque no final das contas, o processo deve servir para corrigir uma injustiça e não para criar outra. Então vamos ser conscientes e construir o Brasil que a gente busca para nós com seriedade, com a verdade prevalecendo sempre e não com aquele jeitinho, né? Como alguns falam, que é o jeitinho malandro, né, de fazer as coisas. Isso nunca é bom, gente. E se a gente agir dessa forma, é assim. Como que a gente vai cobrar os políticos de não corrupção, se a corrupção vem da parte da base também, né? Então precisamos ser honestos sempre para cobrar honestidade, seja de quem for. Então tá aí uma dica importante para vocês. E agora falando da nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, nosso momento de interação, e a charge de hoje traz uma reflexão também importante. Estamos falando aqui a respeito dos extremos do clima. Como que tá o clima aí na sua região por esses dias, hein? O clima tá bom, o clima tá ruim? Conta aí para mim um pouquinho a respeito do clima aí na sua cidade, gente, e principalmente, né, vamos falar dos efeitos e da preocupação do El Niño também, que tá aí previsto para esse ano, né, para agora 2026 aqui no Brasil. Vamos falar também a respeito, refletir, gente, a respeito das políticas públicas, né? Vamos falar da importância e do papel da sociedade e do governo em relação a esse tema. O quanto é importante, quais são os riscos, quais são as consequências. Então, aqui trata extremos do clima. O que é esse tal de El Niño? É um menino que foi mal criado pela humanidade. Então, gente, a charge ela apresentada aqui, ela mostra o El Niño como se fosse um fenômeno, né, que pode trazer consequências sérias para a sociedade. Mais do que um menino mal criado, ele representa uma alteração climática natural que pode modificar o regime de chuvas e também temperaturas em diferentes regiões do planeta. Esse ano, o El Niño, ele já está confirmado e os órgãos de monitoramento indicam possibilidade de intensificação. No Brasil, os efeitos não serão iguais em todas as regiões. A previsão de chuvas acima da média em áreas do sul e de chuvas abaixo da média em partes do centro-norte, além de temperaturas elevadas, maior risco de ondas de calor e condições favoráveis a incêndios florestais. E diante disso, a preocupação não deve ser apenas com o fenômeno em si, mas principalmente com a nossa capacidade de prevenção e adaptação. Secas podem afetar o abastecimento de água, a agricultura e a produção de energia, enquanto as chuvas intensas podem provocar enchentes, deslizamentos e prejuízos materiais. As populações mais vulneráveis costumam sofrer as maiores consequências, e nesse cenário, o governo e a sociedade precisam agir juntos. Cabe ao governo investir em monitoramento climático, sistema de alertas, infraestrutura, prevenção de desastre, preservação ambiental e políticas de segurança hídrica e também alimentar, gente. E a sociedade cabe também fazer sua parte. Vamos economizar água, evitar queimadas, preservar as áreas verdes, descartar corretamente o lixo e respeitar os alertas das autoridades. Portanto, o El Niño de 2026, ele deve ser encarado não apenas como uma ameaça, mas como um alerta para repensarmos nossa relação com o meio ambiente. Não podemos controlar os fenômenos naturais, mas podemos diminuir os seus impactos por meio da informação, da prevenção e da responsabilidade coletiva. Cuidar do meio ambiente hoje é uma forma de proteger vidas e de garantir um futuro mais seguro para todos. Então pensem a respeito.
E vamos acompanhar, né? E sobre os pagamentos de agosto, esse final de semana, então, o INSS começa a processar a maciça, gente. Então, o INSS processa aí a maciça no dia 15 e no dia 16, e a partir do dia 17 vocês vão conseguir enxergar o extrato de pagamento. Então, os pagamentos começam a ser liberados para quem ganha um salário mínimo a partir da terça-feira, dia 25 de agosto, e vai até o dia 8 de setembro. E para quem ganha acima de um salário mínimo, é do dia 1º ao dia 8 de setembro, de acordo com o final do NIS, tudo bem? Mas agora vamos falar do 14º salário INSS, a indignação e os dois pesos, porque o Brasil, ele vive um debate que desperta indignação em milhões de aposentados e pensionistas, enquanto reportagens mostram que categorias do serviço público buscam acesso a verbas e vantagens remuneratórias autorizadas em determinadas situações. Quando o assunto é criar um 14º salário para os beneficiários do INSS, o argumento mais ouvido costuma ser o mesmo. Isso quebraria as contas públicas. Essa diferença de tratamento faz crescer a sensação de que existem dois pesos, duas medidas, quando o tema é a utilização do dinheiro público. Os aposentados do INSS não estão pedindo privilégios, estão pedindo reconhecimento. São homens e mulheres que passaram décadas trabalhando, contribuindo para a Previdência Social, ajudando a construir o Brasil, e hoje muitos vivem com um benefício que mal cobre alimentação, medicamento, conta de energia, aluguel e as outras despesas essenciais. E para essas pessoas, um pagamento extra, ele não representa luxo, ele representa tranquilidade para enfrentar o mês sem desespero. E é natural que a sociedade questione as prioridades do Estado quando há discussões para ampliar vantagens remuneratórias em determinados setores. Muitos brasileiros perguntam por que propostas voltadas aos aposentados enfrentam tanta resistência. Então, o debate sobre o orçamento público, ele não deve considerar apenas o impacto financeiro de cada medida, mas também os seus efeitos sociais e quem serão beneficiados realmente por elas, né? Então, o 14º salário do INSS, ele pode significar muito mais do que um reforço na renda. Ele pode permitir que um idoso compre todos os medicamentos prescritos, realize exames médicos adiados, quite dívidas acumuladas ou simplesmente faça uma compra de supermercado sem precisar abrir mão de itens básicos. Para quem recebe um benefício modesto, esse dinheiro, gente, ele pode representar mais qualidade de vida, mais dignidade. Além disso, o impacto econômico da medida merece atenção. A renda dos aposentados costuma ser utilizada imediatamente no comércio local. Por isso eu sempre digo aqui no canal que o dinheiro ele circula ali nas farmácias, nos mercados, nas padarias, nas feiras, nos pequenos estabelecimentos, ajudando a movimentar a economia e beneficiando milhares de municípios. Em muitas cidades brasileiras, os benefícios do INSS já são uma das principais fontes de renda da população. E o projeto de lei 4.367 de 2020, ele é de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Ele continua hoje em tramitação na Câmara dos Deputados e mantém viva a discussão sobre o 14º salário. A proposta ainda depende de análise e votação dos parlamentares, o que torna a participação da sociedade fundamental. Acompanhar o projeto, cobrar posicionamentos dos representantes eleitos e defender políticas públicas voltadas aos aposentados são formas legítimas de exercer a cidadania. Então chegou a hora de colocar quem trabalhou a vida inteira no centro das prioridades, e se o país consegue discutir e avaliar a ampliação de vantagens remuneratórias em diferentes áreas da administração pública, principalmente de alto escalão, também deve dedicar a mesma atenção à situação de milhões de aposentados e pensionistas que enfrentam dificuldades para manter uma vida digna. E agora que o governo reduziu a margem do aposentado, né, fez com que muitos que estão habituados a fazer portabilidade, refinanciamento, contratar diferença de margem, não conseguissem esse novo crédito que já estava acostumado, que tem os juros mais baixos. Isso está gerando ansiedade, fazendo com que muitos recorram a empréstimo pessoal. Então, pagar um 14º nesse momento, gente, pode trazer um alívio muito significativo na vida de todos. Então, eu peço para vocês assinarem o abaixo-assinado. Precisamos alcançar no mínimo 100 mil assinaturas no abaixo-assinado, gente. O abaixo-assinado está aqui na descrição do vídeo, está aqui no primeiro comentário. Você precisa clicar para que você possa ir assinar e fazer parte dessa luta, tá? Muita gente fala, tá querendo só ter pessoas ali de assinatura, né? Isso daí não é para ajudar o aposentado. Gente, eu poderia estar aqui no canal falando de qualquer assunto, como qualquer outro canal previdenciário que vocês estão acostumados a acompanhar,
e não falar mais nada do 14º. Eu não vou perder nada, tá? Porque não falar do 14º não vai mudar nada na situação do canal. Eu posso continuar trazendo os outros assuntos como eu sempre trago, todos os dias aqui, como todos os outros canais falam. O 14º é uma luta que eu decidi abraçar junto com vocês para ajudar vocês. Então vocês serão beneficiados. Eu não ganho o 14º. Então eu falar de 14º salário, ou eu falar a respeito das outras notícias previdenciárias, aqui pro canal dá na mesma. A diferença não é no canal. A diferença é para o aposentado. Então, participa da luta quem quer realmente um Brasil diferente, quem acredita que a força da união pode mover montanhas. Então, se você quer fazer parte dessa luta, precisamos agir. Nós estamos aqui junto com você e a gente não vai abandonar o barco, não, igual muitos canais fizeram. A gente está aqui para ficar com o aposentado até o fim. Então, se você quer nossa ajuda, nós estamos aqui. O abaixo-assinado está aí. Na descrição do vídeo, no primeiro comentário, é só clicar, colocar o nome e o e-mail e clicar em assinar e compartilhar para que as pessoas assinem. Chegou a 100 mil assinaturas, vocês vão ver um movimento no Congresso, porque a gente vai levar na Câmara e vocês estão acompanhando o canal diariamente para saber. Então é isso, tá bom? Agora eu quero trazer para vocês a respeito do novo programa que o governo federal lançou, que é o Move Brasil. Ele foi lançado, mas em marcha lenta, viu, gente? O programa Move Brasil está enfrentando vendas abaixo da expectativa. Pouco mais de um mês após o lançamento oficial do programa do governo federal, a linha de crédito voltada ao financiamento de veículos novos e usados para quem trabalha como motorista de aplicativo apresentou resultados bem abaixo do esperado. E apesar do grande interesse e do aumento expressivo na procura em concessionárias de todo o país, a taxa de conversão dos negócios permanece baixa. Isso porque, segundo o levantamento de redes de agência, foi indicado que menos de 10% das propostas que são enviadas para uma análise de crédito aos bancos acabam aprovadas, ou seja, os bancos estão reprovando 90% das propostas. E isso traz um descompasso entre a demanda da categoria e os critérios adotados pelas instituições financeiras. A elevada taxa do endividamento dos trabalhadores autônomos, o histórico de negativação do nome configura os principais obstáculos apontados pela Federação Nacional dos Sindicatos de Motoristas de Aplicativo. E mesmo contando com a garantia do Fundo Garantidor para Investimento, os bancos mantêm análises rigorosas de risco e recusam propostas de motoristas com score de crédito reduzido. Então, a contradição atinge os profissionais que possuem comprovada capacidade de pagamento por faturamento diário, mas permanece bloqueado pelos critérios convencionais do mercado bancário. Então, as instituições financeiras, ela justifica a cautela na concessão do crédito, citando a instabilidade da renda da categoria, a rápida depreciação dos veículos financiados e o alto custo para a recuperação das garantias em caso de calote. Então, como orientação oficial, a presidência do BNDES reforça que os motoristas negativados busquem a repactuação de suas dívidas primeiro por meio de programas de negociação de dívidas, como o próprio Desenrola Brasil, antes de pleitear o financiamento automotivo, porque quando você tem o financiamento negado, às vezes você tem que esperar alguns meses para tentar de novo. Os bancos privados, eles reforçam que a presença de fundos garantidores não anula a exigência de elegibilidade e capacidade de endividamento do cliente. Então, por isso que o programa acabou sendo aí abaixo das expectativas, né? Então, a gente vai acompanhar e vamos ver se o governo vai fazer alguma modificação em relação a isso. E respondendo a charada do dia, o que é, tem mais de 10 cabeças e não sabe pensar, a resposta é uma caixa de fósforo, porque ela tem várias cabeças ali de fósforo, só que nenhuma sabe pensar, né? Então, um beijo para você, Graciliano Souza, esse foi o boletim de hoje, comenta se acertou, se errou, obrigada pelo carinho, até o próximo boletim.